Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano por causa do suicídio. Muitos são os fatores que contribuem para esse elevado número, dentre os quais podemos citar os distúrbios psicológicos, problemas sociais e traumas vividos durante a vida. A Márcia e a Loraci se enquadravam nessas estatísticas. Eu vim através da programação da igreja. Ali eu já sentia problemas de depressão. O mal, ele sustentava aqueles pensamentos de tirar a vida. E eu cresci numa vida miserável. Então, assim, a única opção que eu via, quando eu conversava com ele, que era dessa forma que eu vivia, era desse jeito. Ele dava essa opção: tira a tua vida que você vai ter paz. Tive um relacionamento e 2 meses antes do meu namorado, antes de nós casarmos, ele faleceu, bateu o carro e morreu. Aí eu parecia que eu caminhava dentro de um buraco. Eu não sentia mais o chão. Eu ia para o cemitério todos os dias. Eu me jogava em cima do túmulo, chorava, gritava, dava soco, pedia para me levar também. Tentei me matar, cortei os pulsos. O tempo todo na minha mente era o pensamento: morre que vai acabar, que isso vai passar, essa dor vai passar. Aí eu me envolvi em outro relacionamento que aí foi muito pior. Era um relacionamento abusivo. Meu ex-marido, ele me agredia com palavras, e aí a depressão foi piorando, e eu tomei coragem e me separei. Aí eu tinha um casal de amigos que era o médico, e ele me encontrou e ele percebeu que eu estava pesando 48 quilos. Era só osso. E eu não tinha percebido. E ele sabia da separação. Aí ele conversou comigo e me internou. Eu fiquei 1 semana internado com depressão. A medicação era muito forte, bispo. Eu não pensava. Eu só estava dopada lá no hospital. Não tinha reação nenhuma. O telefone tocava, eu não escutava. As pessoas falavam, eu tinha que chamar muitas vezes para mim poder ouvir. Porque eu estava totalmente dopada. Problemas como esse demonstram que a alma da pessoa está doente. E a cura só acontece quando levamos a doença para o campo espiritual. Foi exatamente isso que a Márcia e a Loraci fizeram quando chegaram à sessão do descarrego. Foi quando eu vi uma programação da igreja e eu resolvi vir à igreja. E na igreja passei por um processo de libertação e demorei a me entregar. Mas quando eu me entreguei, eu tive a total libertação e, assim, em seguida, assim, demorou também para me receber o batismo com o Espírito Santo, mas quando eu recebi, eu vi que ali tudo mudou. Como é que é a sua vida hoje? Hoje é totalmente diferente. Agora, você diz assim, me demorei para entregar. Por que você demorou para entregar a sua vida para Jesus? O que você acha? O que foi? Assim, a minha entrega, ela demorou porque quando eu saía, da porta para fora da igreja, os problemas vinham de novo. As lutas vinham de novo e eu achava que eu poderia assim mesmo conseguir. Quer dizer, você não focava no reino de Deus, você focava na solução dos problemas. Eu só focava na solução dos problemas. Por isso que demorou. Sim, senhor. Mas quando aconteceu, de lá para cá, já são quantos anos seguindo Jesus? Ao todo, eu comecei em 2000, eu me entreguei mesmo depois, acho que uns 20 anos para cá. 20 anos, Sim. Desde a sua entrega. Sim, senhor. E firme com Jesus. Firme com Jesus. Bispo, eu entrei na igreja para me despedir, me matar, né? Uhum. Quando eu saí da porta, bispo, eu mesma na porta, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Bispo. Eu não tinha ouvido, eu não sabia nada. Eu não sabia nem orar o Pai Nosso. Mas quando eu saí pela porta, eu queria gritar para todo mundo: Jesus, olha o que Jesus fez em mim. Eu queria que as pessoas soubessem. De lá para cá, quantos anos? Eu tô com 52 anos. Mais de 20 anos. Mais 20 anos. Nunca mais teve crise de depressão? Nunca mais, bispo. Acabou ali. Acabou. Aquele dia. E hoje a Loraci quer viver? Eu quero salvar, hoje eu quero levar vida. Tem o Espírito Santo. Graças a Deus, eu tive o batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Deus restaurou sua vida amorosa? Sim, senhor. Hoje eu estou casado, tenho um filho aqui, graças a Deus. Casamento abençoado? Abençoado, a gente se conheceu na igreja, tudo certinho. Bispo, para quem viveu tudo aquilo... Deus faz a obra completa. Completa, a obra de Deus não é pequena, é grande. Amém. Alcance a sua cura dos distúrbios emocionais. Venha nesta sexta-feira participar da sessão do descarrego. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis.
nós podemos te ajudar. Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Você acompanhou aí a história de mais duas pessoas que, através da fé, suas vidas foram transformadas. Houve libertação e houve salvação. E você, como está a sua vida? De repente você se viu na história de uma dessas duas mulheres. Sem dormir por causa da insônia, a depressão tem afetado a sua vida de todas as formas, todas as maneiras possíveis. Talvez já deixou até de trabalhar por causa do uso contínuo de remédios que não te dá condições de se concentrar. Esteja me assistindo agora debaixo dos cobertores, porque não consegue sair da cama. O pensamento suicida é constante e você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Se esta é a sua situação, pegue agora o telefone, vamos conversar? Entre em contato com a nossa central de atendimento. Se você quer ajuda, se você está cansado, cansada de sofrer, se você chegou naquele ponto que diz assim, eu não aguento mais, eu preciso sair dessa situação, mas eu não sei como. Então pegue o celular e ligue agora para o 3216-6162 ou mande a sua mensagem pelo WhatsApp para o 11 3573 3500. Nós vamos te ouvir, vamos te orientar, você vai receber um aconselhamento prático do que você deve fazer e uma vez você colocando isso em prática, sua vida vai mudar. Hoje é sexta-feira, é dia do banho do descarrego. Nós estamos vivendo as 7 sextas-feiras do banho do descarrego. As pessoas trazem uma garrafa com água, como você vê aí no plasma. Nós colocamos um pouquinho do elemento sagrado e ensinamos as pessoas como fazer o banho para uma purificação física, espiritual e emocional. Ora, o que é a purificação física? Das enfermidades e dos vícios. O que é a purificação espiritual? Do medo, da insegurança, da visão de vultos, da audição de vozes, dos pesadelos constantes, dessas vozes que falam com você, dizendo para você, se mata, que o seu sofrimento acaba. E a purificação emocional, os sentimentos que têm feito você uma pessoa escrava da dor, do trauma, complexos de inferioridade, coisas que aconteceram há décadas atrás, que ainda te escravizam, que ainda te perseguem. Então, é um trabalho espiritual completo de limpeza. Está acontecendo hoje em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Se você me assiste de Florianópolis, nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, com entrada, estacionamento e creche para as crianças gratuitos para todos. E às 7 da noite, em especial, você vai passar pelo corredor de fogo e poder, formado pelos 70 iluminados, homens e mulheres de Deus que hoje têm a luz do Senhor Jesus em suas vidas, que é o Espírito Santo. Durante o dia, os horários são esses que você vê aí no seu televisor e teremos atendimento pastoral antes e depois de todas as reuniões. Estamos atendendo 1 hora antes. Portanto, seja você católico, evangélico, espírita, tenha você religião ou não, se você quer parar de sofrer, hoje é o dia de você buscar a sua libertação espiritual. Porque foi o Senhor Jesus quem disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos a resultados e nós já voltamos. Seu nome? Meu nome é Rafael. Rafael, qual a sua vitória? Então, bispo, eu já conheci a Igreja Universal, né? Eu frequentava até, só que é aquela coisa. Era um pé dentro da igreja e outro no mundo, né? Uhum. Normalmente não falhava na segunda-feira e no domingo. Achava que vinha aqui no domingo, na reunião das 7 da manhã, vou fazer minha parte com Deus. Dali eu ia para casa, normalmente da minha sogra, lá participava do churrasco, tomava aquela cervejinha, vamos dizer assim, né? E fazendo tudo errado. Aí meu casamento começou a esfriar, né? Até que chegou meu fundo de poço. Eu decidi começar na vida errada. Saí de casa, abandonei, né, minha família, fui morar com meu pai de favor, onde ali eu tinha tudo. Tinha uma esposa que sempre me respeitou, né, 2 filhos abençoados.
E ali eu via que eu não dava valor. E aí eu comecei a corrente da sexta-feira, né? Deus tocou em mim. E, por incrível que pareça, na última sexta-feira da corrente, um obreiro, né? Que eu digo que foi, vamos dizer que foi o Espírito Santo, né? Que enviou aquele rapaz para falar comigo, onde ali a minha esposa frequentava a igreja de Barreiros e ela dizia, vai lá, fala com o pastor, fala com o obreiro. E eu dizia, maldito é o homem que confia no teu homem. E, na verdade, eu não preciso... Deus conhece meu coração. Achava que estava fazendo tudo certo, mas no fim estava fazendo tudo errado. Mas, graças a Deus, eu pude conversar com esse obreiro, né? Aí ele foi me orientando. Depois, como muitas pessoas falam mal da igreja, né? Mas eu lembro que o primeiro atendimento meu e da minha esposa aqui foi maravilhoso, pelo pastor Renato e a esposa dele. A igreja praticamente fechada, né? Nos acolheu aqui. Foi incrível. E dali em diante, tudo tem mudado. Então, de 9 meses para cá, eu e minha esposa voltamos. Estamos firmes na fé, né? E, tipo assim, cada dia que passa é uma bênção. Você entregou seu coração para Jesus? Sim. Se batizou nas águas? Sim. E, na verdade, é o que o Senhor prega aqui para nós, né? Que o Espírito Santo é quando a gente tem a certeza. Então, eu estou em busca, assim, do Espírito Santo. E eu creio. Inclusive, né, estou fazendo o que o Bispo Macedo tem nos orientado aí de 7 dias, né? O jejum durante a manhã seria uma informação. Deus vai te honrar. Amém. Eu creio. Com certeza. Amém. E, assim, é incrível porque meu relacionamento hoje é outro. Hoje eu reconheço minha esposa de todas as maneiras. Não tem. E Deus me cobrava isso. Toda sexta-feira eu vinha aqui, mas muitas das vezes na correria, como eu moro lá em São José, né? Bem uniformizado. Não vou subir lá. Mas hoje, graças a Deus, eu pude sair mais cedo. Me preparei. Inclusive, agora há pouco eu pensei, não, tá amarrado, vou dar meu testemunho. Estava aqui com meu filho. E nisso ele pediu o pai, vamos lá no banheiro. Eu quero dar meu testemunho hoje. Graças a Deus. Deus te abençoe. Bem forte para ele. Seu nome? Michele. E a sua vitória, Michele? Faz mais de 15 anos eu tinha muita dor de cabeça. Parecia que tinha uma prensa de cada lado apertando o meu cérebro. E se eu não tomasse o remédio, eu começava a ter enjoos e eu começava a vomitar. Sofria com essa dor de cabeça eu acordava com dor de cabeça e dormia com dor de cabeça. Era 24 horas com dor de cabeça o tempo inteiro. Era dipirona, Neosaldina o dia inteiro, todos os dias, 30 dias do mês, direto. Há alguns anos atrás, cheguei a fazer uma tomografia, mas não apareceu nada na tomografia. E aí, hoje é a 7ª sexta-feira que eu venho. E eu não tenho mais dor de cabeça nenhuma. E faz umas 3 semanas eu comecei a botar... Eu tinha muito pesadelo. Eu sonhava com zumbi, com coisas do mal mesmo. E aí eu compro sempre 2 ou 3 rosas. Uma eu boto no quarto do meu filho, uma do lado da minha cama, uma eu boto dentro do travesseiro, aí eu não tenho mais pesadelos. E a rosa que fica do lado da minha cama, eu tiro uma pétala todo dia, boto dentro do meu sutiã para ficar pertinho do meu corpo e uso todo dia uma pétala diferente. Aí no final do dia eu tiro aquela pétala, ela está seca, toda marrom. Aí eu guardo ali e eu trago aqui na sexta-feira. Quer dizer que 15 anos você sofreu com essa dor de cabeça. Era torturante, assim. Eu não podia escutar barulho, eu não podia escutar voz alta, eu não podia escutar o gato miando, eu não podia escutar criança. Qualquer coisa assim me deixava irritada, porque a dor era muito intensa. Se eu não tomasse de imediato o comprimido para dor, eu começava a vomitar. Meu Deus. Era remédio todo dia. Aí, até assim, né, eu estava fazendo acompanhamento com a neurologista no ano passado, aí tive retorno na semana passada, e ela disse que o meu problema era só emocional. Só isso? Que não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, mas Jesus fez. Fez, era espiritual, né? Exatamente. Na verdade, ela não sabe explicar, por isso que ela falou emocional, mas o que ela quis dizer é o seguinte: você não tem um problema físico, você tem um problema que vai além.
E aqui você descobriu que era espiritual. Passou a dor, não como mais Foi remédio. curada. É. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Fique firme, tá? Deus abençoe. Olha só, gente. 15 anos de sofrimento. 2 elementos: água e sal, que na Bíblia foram usados para que grandes milagres acontecessem. Com a água transformada em vinho, o sal purificando as águas de Jericó e a cura de um cego de nascença ao lavar os olhos nas águas do tanque de Siloé. E agora será a sua vez de também buscar, pela fé, a libertação que você tanto precisa. Durante 7 sextas-feiras, traga uma garrafa com água, pois nela será colocado um sal consagrado e será determinada a sua libertação total e completa. Nesta sexta-feira, a corrente das 7 sextas-feiras do banho do descarrego, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Sexta-feira do banho do descarrego. Procure uma igreja universal do Reino de Deus e vá buscar a sua libertação. Se você está em Florianópolis, participe conosco na Mauro Ramos, 1310 no centro. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Agora, você vai acompanhar o testemunho da Camila, que lutou pela restauração da saúde de sua mãe. Caso impossível, veja a grandeza da justiça divina. O conteúdo a seguir contém cenas fortes. Essa aqui era minha mãe, Elisângela. Ela chegou a pesar 23 quilos. Ela era exatamente assim, só que tudo começou com uma dor que ela sentiu no estômago e a gente não sabia a causa. Foi quando ela se alimentava normalmente, né, e ela começou a vomitar, sem motivo nenhum. E aí ela foi perdendo muito peso mesmo. E aí começou a nossa luta, passando em hospital e hospital. Ninguém descobriu o que ela tinha, né? Quando eles viam ela, eles achavam que ela tinha HIV, sífilis, e aí começava a fazer aquela bateria de exame, né? Pra saber se era realmente isso, né? E não dava tudo negativo. E nessa luta da gente indo de hospital em hospital, né? A gente encontrou uma médica que olhou pra minha mãe e ela falou assim: minha mãe, você tem doença de Chagas. Quando a gente fez o exame e saiu, né? E o exame foram esses aqui. E aí foi quando foi constatado mesmo que ela tinha doença de Chagas e já estava há 10 anos no organismo dela. E agora a doença ela já estava no último estágio. A dona Elisângela chegou para mim num quadro muito grave. Ela tinha uma desnutrição muito importante, não conseguia se alimentar, pois ela tinha um quadro de mega esôfago. O esôfago dela estava muito dilatado e ela não suportava a alimentação por via oral. Então, nós investigamos a causa desse megaesôfago dela e chegamos à conclusão, ao diagnóstico de que era um megaesôfago chagásico. Ela era portadora de doença de Chagas. Então, realmente era um quadro muito delicado da senhora Elisângela. Essa é a imagem de como ficou o esôfago da tua mãe? Essa aqui é a imagem de como estava exatamente desse jeito aqui. E eles não entendiam, né? Porque como que ela conseguiu chegar a esse ponto, né? A gente passou 2 anos, né? No hospital, em vários hospitais. A gente passou, assim, muita dificuldade, porque era ela quem supria as necessidades dentro de casa, né? E ela estava doente. Eu lembro que, para mim me fazer de forte, eu ia pro banheiro do hospital clamar a situação que ela estava, e eu ouvi todos os dias
os médicos, né, desacreditando dela, não era fácil. E eu lembro que quando ela tinha crises, que ela passava muito mal pelo fato dela não estar se alimentando, ela se entortava todinha no hospital. Ela ficou tão debilitada que ela já não andava. A gente tinha que dar banho nela no leito, né? Ela usava fralda. Até essa sonda aqui que ela usava para se alimentar foi um dos maiores sofrimentos dela, porque essa sonda aqui, ela já estava machucando muito ela, porque já não servia mais. Por mais que entrasse alimento por essa sonda, ela vomitava do mesmo jeito. E o que me marcou muito, assim, teve uma situação que a gente estava em casa e eu que alimentava ela pela sonda. E ela vomitou. E quando ela vomitou, a parte de dentro da sonda voltou e ficou entre o nariz e a boca dela e ela se sufocou. Não tinha como a gente ir atrás de nenhum hospital, porque a gente morava longe. E aí, de tanta gente passar por vários hospitais, a gente começaram a dar alta para ela, porque não tinha mais jeito para ela. Então, tinha médico que falava, vou liberar sua mãe para ela ir para casa, para ficar com os familiares, porque não tem mais jeito. E foi quando a gente foi para casa. E eu lembro, né, que no meu quarto eu coloquei uma cadeira e lá tinha a Bíblia. E mesmo a minha mãe sem força, desculpa, eu incentivava ela a usar a fé, né, porque eu sabia que ali só Deus podia tirar ela daquela situação. E mesmo ela não conseguindo se levantar, eu ajudei ela, né? Eu falei, mãe, fala com Deus, porque só Ele pode ajudar a senhora. E foi quando ela concordou. E ali mesmo, né? Porque a gente não conseguia nem chegar na igreja direito, né? Porque para levar ela era muito difícil e só era eu que ficava com ela. E até eu também não tinha muito acesso, né? E ali ela se ajoelhou naquela cadeira lá no quarto e ela pediu ajuda para Deus, né? E eu lembro que ela foi se agravando mais ainda o estado dela em casa. E foi quando os meus familiares se reuniram e falaram, olha, já que a gente não paga a funerária, nenhum plano, vamos se juntar para pagar um plano funerário para Elisângela, porque na situação que ela tá, ela não vai durar muito tempo. E foi quando eu estava lá, né, nessa reunião, e foi quando eu falei para eles que eu não ia participar, porque a minha mãe não ia morrer. A gente só tinha Deus, essa é a verdade, né? Porque não tinha como buscar alento, porque a minha família já desacreditava. Os médicos via minha mãe, mandava para casa porque não tinha mais jeito. Teve uma situação onde um médico, ele era especialista, né, no caso dela, e a gente chegou até ele, a gente levou ela, fez todo o esforço para levar ela, e quando ele viu ela saindo do carro, ele na mesma hora ele recusou o atendimento. Ele falou assim, meu irmão, não vou atender ela, porque ela vai morrer e eu não quero carregar essa culpa comigo. Enquanto a minha família, né, tava ali se reunindo e juntando dinheiro, né, pro caixão dela, eu fui pro último recurso. Eu fui pro altar e eu lembro que mais uma vez, né, a minha família ficou sabendo. E eles se revoltaram, né, porque eu tinha duas opções. Ou eu a ajudava, né, um recurso pro caixão dela, e ela ainda estando viva, ou eu ia pro altar, que era a nossa última resposta, essa é a verdade, né, porque a gente recorreu para quem podia resolver o nosso problema. E eu peguei a minha mãe, mesmo ela muito fraca, muito debilitada, eu levei ela na igreja. E eu lembro, né, que ela subiu sozinha no altar. E... Nessa situação? Nessa situação. Eu clamava a Deus para Deus fazer justiça, porque eu não aguentava mais ver aquela situação. E ali eu entreguei ela para Deus. Falei, meu Deus, está aqui. Se for para ela continuar desse jeito, que o Senhor leve ou o Senhor cura. E quando ela desceu do altar, e ela teve uma piora. Queria que você contasse para mim como é que foi o velório, como é que foi o enterro da sua mãe.
Não teve velório nem enterro nenhum, não. Ah, não? Ela tá bem, graças a Deus. Bem, mãe. Hoje a minha saúde está 100%, graças a Deus, né? Cheguei a pesar 23 quilos. Eu praticamente estava só pele e osso, né? Eu não conseguia nem ficar sentada. A Camila, ela tinha que me apoiar por trás. Eu passava assim, uns 10 minutos, ficava com falta de ar. E aí depois eu voltei com gasto. Aí ele me olhou e falou que estava curada. Aí eu chorei na hora de alegria. Aí foi que a gente fez o segundo exame e deu não reagente. Aí levamos para a médica que cuidava de mim. Ela, não, tá errado, fizeram errado, tem que dar. O segundo tem que dar igual ao primeiro. Passamos por vários médicos e todos falavam que estava errado, estava errado. Disse, não, eu tô curada, foi Deus que me curou. Eu já tô aqui, bem forte. Eu tive o prazer e a felicidade de encontrar a Dona Elisângela novamente. Hoje, graças a Deus, ela está curada e fiquei muito feliz em ver a Dona Elisângela como ela está atualmente, totalmente curada. Se eu não tivesse recorrido ao altar e buscado, né, a justiça de Deus, eu tenho certeza absoluta que hoje ela não estaria com a gente. Em hipótese alguma, ela já teria, e aquele valor, né, ia servir para o caixão dela. A medicina disse que não há mais cura. A família se desfez. A justiça negou a causa. Diante de um problema impossível, só existem duas alternativas: desistir e se conformar, ou recorrer ao único que pode todas as coisas. Pois aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Neste domingo, 29 de junho, venha colocar sua causa impossível diante de Deus, no Domingo do Impossível, às 7, 9h30 e 18 horas, em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Deus é grande, é poderoso, Ele é Deus dos impossíveis e Ele faz justiça aos que clamam de dia e de noite. Se você precisa de justiça, tem uma causa impossível, convido você para estar conosco neste domingo, 29 de junho, às 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres. Traga a sua causa ao justo juiz e ele vai julgar com justiça. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus, eu estendo as mãos para todos os que oram comigo agora e recebem essa oração. Que o teu poder venha dar a essa pessoa força, coragem, disposição para te buscar. E aqueles que vierem serão pelo Senhor libertos e alcançarão do Senhor justiça. É o que eu determino pela fé. Abençoo a todos e também seus familiares. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Agora é com você. Dê um passo de fé e a sua vida vai mudar. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.